Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público, doutor Enio. Bom dia, senhoras e senhores telespectadores da nossa rede de comunicação social. Bom dia aos servidores e servidoras da nossa Corte de Contas. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 29 dias do mês de julho do ano de 2025, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Ato contínuo, a presidência informou o adiamento da pauta dos conselheiros Maria Cleide e Anselmo Brito para a próxima sessão. Em seguida, foram aprovadas a resolução normativa que trata das sessões virtuais, bem como a resolução administrativa que versa sobre o teletrabalho. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra facultada, passou-se à ordem do dia. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 17.103/2024 e TC 18.219/2024, ambos que tratam de descumprimento de obrigações, adiados para a próxima sessão. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 56.24/2021, adiado da sessão anterior, e TC 6432/2018, ambos que tratam de prestação de contas de governo municipal, retirados de pauta. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 11.823/2024 e TC 18.745/2023, ambos que tratam de recurso de agravo, solicitada à vista pela conselheira Rosa Albuquerque. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 324/2018, aposentadoria, aprovado o acórdão. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra na hora das explicações pessoais, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata acaba de ser lida. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Na hora do expediente, eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia, para relatar pela ordem o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Senhor presidente, eu tenho da pauta passada o processo 18.219/2024. É sobre um recurso de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas em face a uma decisão monocrática. Trata-se de recurso de agravo apresentado pelo Ministério Público de Contas da lavra da doutora Estela Barros de Lima Mero Cavalcante. Em síntese, alega o agravante, a decisão monocrática que anulou os autos da infração é nula ante a inexistência de fundamento para anulação dos autos. Alega ainda a nulidade absoluta da decisão agravada, tendo em vista a inobservância das fases obrigatórias legalmente impostas. Tendo em seletivo o senhor conselheiro vice-presidente, como competência exclusiva na fase de autuação para a lavra dos autos de infração, atraindo para si, em desconformidade com o procedimento interposto na lei orgânica pelo regimento interno desta Corte, as fases de instrução e cargo e órgão técnico e a fase de julgamento de mérito de competência do Pleno desta Corte, concentrando as três fases previstas para desenvolvimento válido do processo. Aduz, por fim, dos riscos e implicações práticas de concentração ilegal das fases de autuação, instrução e julgamento de mérito do conselheiro relator, uma vez que tal concentração exclui a dialética dos servidores técnicos efetivos e 5 conselheiros julgadores, que teriam por imposição legal participar da formação do julgamento. É o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Está
Trata-se de um dos esses processos de aplicação de multa, né, em que houve a decisão monocrática do conselheiro relator, o conselheiro Otávio Lessa, sem que o processo tenha passado ao juízo do Ministério Público pela devida instrução nas unidades técnicas em inobservância ao disposto na lei orgânica do tribunal. Em razão dessa situação do processo ter sido julgado sem passar pela unidade técnica, o Ministério Público interpôs o recurso de reconsideração para que seja feita a anulação a reforma da decisão proferida e o devido encaminhamento dos autos à unidade técnica para que haja a manifestação da instrução pela diretoria competente e que somente após a devida instrução técnica os autos possam vir a julgamento. Em razão disso, senhor presidente, o Ministério Público pede o acolhimento do recurso. O relator, por favor. Da admissibilidade. Os requisitos de admissibilidade dos recursos de agravo de instrumentos externos estão previstos no artigo 127 da Lei Orgânica, que é ele: contra decisões monocráticas e decisões interlocutórias, cabe o agravo para o plenário ou a Câmara, conforme o caso, no prazo de 15 dias. Sendo assim, os requisitos necessários para a interposição deste presente processo, quais sejam a tempestividade. A decisão monocrática foi publicada no Diário Oficial em 26 de março de 2025, e o Parquet de Contas, o Parquet de Contas, em 1º de abril, apresentou recurso ante o prazo de 15 dias úteis. Quanto ao cabimento, a lei prevê expressamente a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas. Logo, está preenchido o requisito recursais. Da análise, o agravante suscita que a decisão, ora vergastada, merece reformar, pois inexiste fundamento para anulação dos autos. Uma vez que o excelentíssimo relator decidiu o mérito dos autos de infração, não sendo apontado qualquer questão preliminar ao mérito, qualquer nulidade, seja absoluta ou relativa, que pudesse levar à declaração de nulidade ou anulação dos autos. É imperioso declarar que a anulação dos autos de infração, uma vez que o fato gerador para a lavratura dos autos de infração foi justificado, tratando-se de motivo de doença grave, sendo imperioso a anulação dos autos de infração, o que foi declarado de ofício por este relator, conforme o artigo 75 da Lei Orgânica. Como é o artigo 75, conforme a competência para a prática do ato, o TCE-AL ou o relator declarará a nulidade de ofício, se absoluta, ou por provocação da parte do Ministério Público, em qualquer caso. A nulidade dos autos de infração só for observada mediante a apresentação de defesa, onde o gestor apresentou um atestado médico comprovando a gravidade da doença e que, apesar disso, a remessa foi atrasada apenas 2 dias, sendo razoável a aceitação e justificativa. E mesmo sendo enviado ao Parquet de Contas para o pronunciamento, este não analisou o conteúdo da manifestação do gestor e solicitou a remessa para instrução técnica, ato que ensejaria a postergação do feito, pois os autos constavam atestado médico. Ou seja, a gente está exatamente mostrando que, tecnicamente, esse caminho de volta para a diretoria, ele não ia prosperar, porque a gente tinha uma justificativa e um atestado médico dessa efetiva enfermidade. Sendo necessária a tramitação solicitada pelo Ministério Público para a instrução processual. Ademais, continuar com a tramitação processual, como requer o Ministério Público de Contas, em base do artigo 203 e seguinte resolução do 4 de 2023, nada mais do que a paralisação da máquina pública, para dar continuidade a processo com justificativa plausível para sua anulação, abarrotando as unidades técnicas para instruir ações que são facilmente detectadas da nulidade, ante a apresentação de documentos comprobatórios do atraso em comento. Quanto à alegação de insegurança jurídica ao jurisdicionado, esta não prospera, uma vez que o gestor não ficará suscetível ao novo auto de infração, fundamentado no mesmo fato gerador, uma vez que o fato gerador foi justificado. Quanto à competência da vice-presidência a atuar no processo oriundo do FUCONTAS, está embasada no artigo 1º da Resolução Normativa de 4 de 2023,
que acrescentou os artigos 203.4, 203.8, 203C, 203C e 203E ao regimento interno em vigor, não tendo este conselheiro atraído para si a tal competência, atuando de conformidade com o regimento interno. O 203A, constituído em processo de autoinfração lavrado pelo relator de ofício ou a pedido da equipe de inspeção ou do Ministério Público de Contas, nas seguintes hipóteses. Primeira, a obstrução do curso das suas fiscalizações ou sonegação de documento. 2. Não envio da remessa extemporânea, encaminhando os dados incompletos, incorreto ou inexistente. 3. Descumprimento da determinação ou requisição do tribunal ou do Ministério Público. Parágrafo 1º. A lavratura dos autos de infração não depende de prévia oitiva do responsável ou será feita no prazo de 5 dias, contados a partir do conhecimento da irregularidade ou do pedido de inspeção do Ministério Público. Parágrafo 2º. Do desempenho negado da lavratura dos autos de infração será dado ciência pessoal ao Ministério Público, que poderá interpor recursos de agravo. Parágrafo 3º. Para efeito do inciso 2º do caput desse artigo, considera-se como relator o conselheiro vice-presidente. Outro sim, cabe ao relator analisar os documentos acostados, bem como o parecer emitido pelo Parquet de Contas e as alegações apresentadas pelo gestor para se decidir quanto ao prosseguimento do feito, passando para a próxima fase o reconhecimento da nulidade absoluta, o arquivamento, como é do caso dos autos. A análise dos autos pelo relator não configura concentração ilegal de fase de autuação, instrução e julgamento de mérito do conselheiro relator, como alega o MPC. Cabe ao relator analisar a viabilidade do prosseguimento das relações apresentadas pelas partes e cumprindo, assim, o seu papel institucional. Da conclusão, volto a conhecer o presente recurso de agravo, submetendo ao pleno desta Corte, uma vez satisfeito o requisito de admissibilidade pelo pleito, previsto no artigo 127 da Lei 8.790. B. Negar provimento ao presente recurso de agravo, mantendo-se integralmente a decisão agravada, em razão da nulidade absoluta da ausência de motivo para prosseguimento destes autos, uma vez que é justificável o atraso da remessa do objeto dos autos de infração, o que foi declarado no ofício do relator vice-presidente, conforme Lei 75, artigo 75 da Lei 8.790. C. Da publicidade do presente acordo para fim de direito e no que couber realizar todos os encaminhamentos por meio postal, como avisar o recebimento do AR, ou por meio eletrônico, na forma que houver dúvida acerca da sua notificação. É como eu voto, presidente. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Otávio Lessa. Pois não, conselheiro. Senhor relator, eu não compreendi muito bem a fase inicial, a atuação ministerial. Ele está recorrendo porque Vossa Excelência inicialmente sancionou esponte própria, sem ter nenhuma comunicação, acredito que foi por um envio extemporâneo, porque parece-me que a regra é quando tem essa situação, quanto à questão só de prazos, Vossa Excelência parece que concentrou todas as sanções. E isso lhe é comunicado para que o senhor adote a providência de sancionar ou não. E isso inicialmente foi feito. Claro, quando o gestor do fundo, quando a gente cobrou... Multou. No todo, aí o que é que aconteceu? Ele apresentou essa documentação do porquê do não encaminhamento, que ele estava com atestado médico, de fez cirurgia de olho, algum problema desse. Então, eu não vi sentido nenhum eu fazer essa postergação, encaminhar para a diretoria para ver se o atestado funciona, voltar para o Ministério Público e tal. E eu arquivei monocraticamente. Cancelou a multa? Aí encerrou a multa, o Ministério Público, então, no parecer da doutora Estela, que esse processo teria que esse documento, essa defesa apresentada, ele teria que fazer o caminho de ir para a diretoria para retornar para o Ministério Público. E por isso que ele recorreram da multa aplicada, o Ministério Público, daquela multa que foi anulada, de ofício. Porque o senhor cancelou a multa. Aí o recurso foi isso, o cancelamento da multa, que anteriormente aplicado por Vossa Excelência, provavelmente naquela sistemática de
não cumpriu o prazo, comunica e a sanção... Exato. Tá, ok. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, contou com a palavra, conselheiro. Eu não tenho mais pauta para o dia de hoje, presidente. Eu gostaria, apenas antes de passar a palavra, de comunicar que foi solicitado pelos gabinetes o adiamento dos processos pautados pela conselheira Renata, em função de um problema de um agravamento de doença, e o conselheiro substituto, doutor Alberto, também, que se sente disposto, não pôde vir, pede o adiamento da sua pauta. Para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, membro do Ministério Público de Contas, doutor Enio Pimenta. Início, presidente, eu quero pedir adiamento do processo que estava na pauta de hoje, é o processo 7220-2024. Eu peço adiamento para a próxima sessão e vou relatar o processo que estava na sessão da semana passada e nós solicitamos também o adiamento para esta sessão. É o processo 8413 de 2023. Esse processo ele trata da prestação de contas de governo do município de Porto Real do Colégio durante o exercício financeiro de 2022, sob a gestão do senhor Aldo Enio Borges. Os autos foram inicialmente submetidos à análise preliminar da diretoria técnica, a DEFAFON, que elaborou o relatório técnico de número 12/2023, diante de alguns apontamentos e chamou o gestor a se manifestar sobre tais pontos, além de realizar algumas sugestões e determinações quanto a alguns achados específicos. Após isso, a diretoria elaborou o relatório conclusivo de número 59/2024, mantendo os apontamentos anteriores, entendeu pela irregularidade das contas relativas ao exercício financeiro 2022. Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 1964, de 2024, da lavra do procurador Gustavo Henrique, manifestando-se também pela rejeição das contas. Esse é o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, manifestação do Ministério Público, por intermédio do parecer 1964/2024, acolhendo os fundamentos e apontamentos do relatório técnico número 12 de 2023, pedindo a irregularidade nas contas do município de Porto Real do Colégio para o exercício de 2022, senhor presidente. A relatora, por favor. Passamos à análise. Observamos que o município apresentou parecer do controle interno. O relatório aborda apenas algumas das áreas e ações indicadas como padrões mínimos pelo TCE, neste caso, 6 dos 16 pontos exigidos. Além disso, seu conteúdo foi bastante sucinto. Portanto, recomendamos que nas futuras prestações de contas o relatório seja enviado e que seja elaborado em conformidade e cumprindo integralmente os requisitos mínimos estabelecidos no referido normativo. Quanto aos instrumentos de planejamento e a programação, verificamos que o PPA, a LDO e a LOA foram encaminhados regularmente. No tocante à LOA, identificamos que o ente estimou receita e fixou despesas no montante de aproximadamente R$ 95 milhões. Na análise orçamentária, ao tempo que identificamos que houve excesso de arrecadação, também identificamos que houve uma economia na execução de despesa. Além disso, ao confrontar receitas e despesas, identificamos um resultado orçamentário superavitário. Analisando os créditos suplementares, identificamos que a abertura total foi de aproximadamente 95 milhões, isto é um percentual de 56,97% da dotação inicial fixada. Portanto, o ente cumpriu o limite estabelecido na LOA em relação à abertura de tais créditos, que foi 60%. Ressalta-se, no entanto, que no caso de créditos abertos com base em excesso de arrecadação, no montante de 19 milhões, os decretos correspondentes não indicaram
de forma específica as fontes das receitas utilizadas como lastro para tal abertura. Por fim, embora o ente tenha respeitado o limite autorizado, a magnitude da abertura efetivada evidencia um planejamento orçamentário precário e excessiva flexibilidade conferida ao chefe do Poder Executivo. Desta forma, recomendamos a adoção de limite mais restritivo, conforme venho mencionando em outros processos. A nosso ver, não deveria ultrapassar 30% de dotação inicial. Passando à análise financeira. O resultado da execução financeira foi positivo. O resultado financeiro apurado, somado ao saldo financeiro do exercício anterior existente, gerou um montante de aproximadamente 41 milhões a ser transferidos para o exercício seguinte. Na análise patrimonial, verificamos uma situação patrimonial positiva. Vale destacar que os montantes presentes na conta caixa e equivalentes de caixa nos balanços financeiros, nos balanços financeiro e patrimonial e no quadro demonstrativo de saldo bancário são compatíveis. Apesar das demonstrações citadas apresentarem valores compatíveis, verificou-se que a conciliação entre os extratos bancários disponibilizados e o supracitado quadro demonstrativo dos saldos bancários revelou uma divergência de aproximadamente R$ 151 mil. Destaque-se ainda que a análise dos extratos bancários restou prejudicada, tendo em vista a dificuldade encontrada para a visualização de alguns destes documentos. Em relação à análise da demonstração das variações patrimoniais, identificamos um resultado patrimonial positivo. Em relação aos limites constitucionais, na educação, em nossa análise, identificamos que o ente não cumpriu o estabelecido em lei, aplicando um montante de 22,98%. Por outro lado, em relação ao Fundeb, observamos que o município cumpriu o estabelecido em lei quanto ao percentual mínimo de 70%. Da mesma forma, o ente cumpriu os percentuais exigidos por lei em relação ao VAT. Na saúde, identificamos que o ente cumpriu o estabelecido em lei. Em relação ao repasse do 10º para a respectiva Câmara Municipal, observamos que o ente cumpriu apenas com o estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 29A, inciso 1 do parágrafo 2º, e que descumpriu o estabelecido nos incisos 2 e 3 do supracitado artigo 29A, também em seu parágrafo 2º. Quanto à dívida consolidada, em nossa análise, identificamos que o ente cumpriu o percentual legalmente previsto. Em relação à despesa com pessoal, o ente cumpriu os limites estabelecidos em lei para o Legislativo e Executivo. Quanto às metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2022, observamos que o município cumpriu a meta de resultado primário, superando significativamente o valor previsto. No entanto, não atingiu a meta de resultado nominal, registrando aumento da dívida consolidada líquida. Assim, o desempenho fiscal do ente revela cumprimento parcial das metas fiscais estabelecidas na LDO. Sendo assim, considerando as situações evidenciadas e a competência pedagógica deste tribunal, alertamos a municipalidade sobre as providências concernentes à boa e regular administração dos recursos e gerência do patrimônio público, para que, além das recomendações já mencionadas, observe ainda as necessidades de aprimorar o processo de previsão da receita, observando rigorosamente o disposto no artigo 12 da LRF, a fim de aumentar a aderência entre previsão e efetiva realização. Assegurar que toda abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação seja devidamente amparada, com a devida indicação das fontes no ato de abertura. Atentar-se aos conceitos de remanejamento, transposição e transferência e estabelecer limites percentuais razoáveis para a utilização destes.
Também aprimorar o relatório da unidade de controle interno, atentar-se às informações fornecidas e apresentar consistência entre os demonstrativos contábeis, utilizar sempre que possível as notas explicativas nos demonstrativos contábeis fiscais, promover a efetiva arrecadação dos tributos de competência municipal, visando reduzir a dependência de transferências correntes da União e do Estado. E, por último, observar rigorosamente os prazos de envio dos demonstrativos ao CIOP e CIOPS. Desta forma, presidente, eu passo ao voto da análise elevada a efeito nos presentes autos para fins de emissão de parecer prévio. Este gabinete corrobora com os entendimentos das análises da diretoria técnica do Ministério Público de Contas e recomenda à atual gestão o Alckmin Verson Cedela para que não cometa mais as irregularidades ora verificadas. Por tudo que foi anteriormente exposto, especificamente os pontos que tratam da aplicação, primeiro, da aplicação abaixo do mínimo constitucional de 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino, do descumprimento dos prazos legais para o envio das informações aos sistemas CIOP e CIOPS, da realização de operações de remanejamento, transposição e transferências sem autorização legislativa específica, do não envio tempestivo do repasse do 12º, ainda que apenas em um mês, bem como da omissão da previsão do valor de repasse na LOA, do cumprimento parcial das metas fiscais, com superação da meta de resultado primário, mas descumprindo a meta de resultado nominal. E mesmo que seja reconhecido atendimento formal, limite constitucional de repasse ao legislativo, diante de falhas que apresentam impacto materialmente irrelevante sobre o tema, insta a destacar que o conjunto total das inconsistências, irregularidades ou impropriedades identificadas nos autos compromete a conformidade legal e fiscal da gestão. Mesmo à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verifica-se gravidade suficiente para afastar qualquer juízo de irregularidade das contas analisadas. Neste sentido, apresento o voto para que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas decida emitir parecer prévio nas contas do governo do senhor Aldo N. Borges, gestor do município de Porto Real do Colégio, no exercício financeiro de 2022, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela rejeição das contas. Remeter cópia deste voto, juntamente ao parecer prévio ao gestor do município, recomendar à atual gestão, aquela que vier a sucedê-la, que adote providências para sanar as irregularidades apontadas, sob pena de, havendo reiteração das falhas, configurar-se fundamento para nova emissão de parecer desfavorável. Solicitar à Câmara Municipal que remeta a este egrégio tribunal o resultado do julgamento das contas ora apresentadas, publicar a presente decisão do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e retornar o processo ao meu gabinete para outras medidas que sejam necessárias. É assim como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, o voto trazido pela conselheira Maria Cleide. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Você já terminou a fase de discussão, mas eu só queria justificar aqui o meu voto, não que esteja discordando da relatora, longe disso, e até melhor do que a análise que nós fizemos com mais dados, pelo que eu tinha vislumbrado aqui, eu tinha verificado apenas 3 situações. Mas, além das 3 que eu tinha verificado aqui, a questão do RTT, sem justificativa legal, o descumprimento da educação, aqui, sem aquela discussão nossa, se teve manutenção da Secretaria de Educação, sem isso. E também a questão do 10º. Essas coisas eu
e verificado, mas me chamou a atenção que também houve descumprimento de um dos resultados previstos na LDO. Então, eu, apenas para justificar que, no caso, o meu voto seria por essas 3 razões aqui que eu citei, embora aqui eu adiro ao voto da relatora em toto, senhor presidente, só para justificar a situação. Não agradeço. Então, está aprovado o processo trazido por Vossa Excelências, com os comentários trazidos pelo conselheiro Anselmo. Vossa Excelência votou com a palavra. Presidente, dessa forma encerra a minha pauta no dia de hoje. Para relatar pela ordem, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, demais conselheiros, eu tinha lhe falado ao pé do ouvido de Vossa Excelência, do órgão ministerial, que iria adiar os 2 processos de hoje. Um, que eu preciso verificar com calma a questão da calamidade pública alegada, para não trazer um voto, por assim dizer, injusto, sem empatar. E o outro é um processo no município de Frecheiras que tem uma situação inusitada e que eu verifiquei que se repetiu em outro processo. Então, em função disso, eu disse que ia adiar, mas eu fui informado que meus processos já foram adiados. Então, eu teria que repautá-los. E já até pediria para que hoje pautassem os 2, a sessão mais próxima possível. Seria isso, senhor presidente, por essas razões. Agradeço. Pois não, conselheiro. Então, os processos de Vossa Excelência são retirados da pauta para uma nova retirado de publicação. pauta, exatamente. Agradeço. Para relatar pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, sem pauta. Pela ordem, para relatar, conselheiro substituto, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas. Tenho para relatar, senhor presidente, na verdade tenho pautado para hoje 3 processos. Um deles eu gostaria de tirar de pauta, que é o 16 de 2025. Um deles, na verdade, foi pautado por equívoco. Ele, na verdade, foi dado uma monocrática nele, é o 170/72 de 2024, de forma que eu vou relatar apenas o 18.535 de 2024, senhor presidente. Trata de representação instaurada a partir de denúncia formulada pela empresa Henri Freitas Produções Artísticas, a qual informou a ocorrência, em tese, de irregularidades relacionadas ao descumprimento da ordem cronológica de pagamentos pela administração do município de Dois Riachos. O denunciante informa que firmou o contrato com a Prefeitura de Dois Riachos na data de 29 de janeiro de 2024, através de processo de inexigibilidade de licitação número 2 de 2024, cujo objeto era a apresentação artística da banda Henri Freitas, no dia 1 de fevereiro de 2024. Com pagamento fixado no instrumento dentro do prazo de 30 dias após o recebimento da nota fiscal. Denuncia com resignação que, mesmo após a liquidação do objeto e comprovação da prestação de serviço, o referido pagamento não fora adimplido, a despeito de ter aquela administração municipal realizado vários pagamentos de obrigações posteriores em desrespeito à necessária ordem cronológica de pagamento estabelecida no artigo 5º, e aí ele traz como referência a Lei 8.666 de 93. Para subsidiar a representação, juntou cópia do contrato firmado e a documentação extraída no próprio portal do município, que apresenta os pagamentos realizados pela Prefeitura a outros credores com datas que demonstram a ofensa à ordem cronológica de pagamento. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, em 14 de maio de 2025, foi ofertado parecer 3416, que requereu preliminarmente a definição da relatoria originária do feito, no termo de distribuição e no sistema ETCE, sob pena de configuração de nulidade absoluta, opinou pela admissibilidade e processamento da presente representação, encaminhamento à diretoria técnica competente para a instrução processual. Bom, é isso, senhor presidente. Esse é o relatório. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos. O parecer 3416 de 2025, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade da presente representação,
os indícios realmente, né, acostados da quebra da ordem cronológica de pagamentos. Então, pediu a devida instrução processual e após a instrução processual, que os autos retornem para a manifestação final de mérito. A relatora, por favor. Senhor presidente, eu faço constar que todos os critérios de admissibilidade foram cumpridos. Passo a analisar a preliminar levantada pelo Ministério Público de Contas. Em seu parecer, o Ministério Público de Contas suscitou que, no termo de distribuição, haveria a ocorrência de uma dupla distribuição, com a designação de uma suposta dupla relatoria, tendo em vista que o documento faz constar a distribuição ao conselheiro titular, Anselmo Roberto de Almeida Brito, como relator, e a redistribuição a esta conselheira substituta como relatora por distribuição, simultaneamente fundamentada na Lei Orgânica e no Ato Normativo 18 de 2023. Aduz que a coexistência de duas relatorias poderá suscitar uma série de invalidades processuais, além de problemas práticos relacionados a quem detém a competência para tomar decisões relevantes, como expedir medidas cautelares e determinar a citação do responsável. Registro, desde logo, que assiste razão ao Ministério Público de Contas ao suscitar em sede preliminar questionamento quanto à ocorrência de dupla distribuição e, por consequência, o duplo registro de dupla relatoria no presente feito, situação que, de fato, compromete a lógica do princípio do juiz natural, conforme delineado na Constituição Federal, Lei Orgânica e no próprio regimento interno. A distribuição originária do processo, por sorteio ao conselheiro substituto, encontra respaldo no parágrafo 8º do artigo 1º da Lei Orgânica, estando, portanto, formalmente constituída. Contudo, constata-se que, à época, o sistema processual ainda apresentava registro simultâneo de relatoria atribuída a um conselheiro titular, o que caracterizava uma indesejável sobreposição de competências judicantes, ainda que sem prejuízo material detectado nos autos até o momento. Conforme bem exposto pelo Parquet de Contas, a atuação de dois relatores concomitantes, ainda que um deles apenas formal, vulnera o devido processo legal, o princípio da indelegabilidade da função judicante e, sobretudo, o princípio do juiz natural, que exige não apenas a existência de competência previamente estabelecida pela norma, mas também sua observância estrita e sem flexibilizações informais. Entretanto, cumpre registrar que a situação aqui apontada já foi sanada no plano institucional, através da edição da Resolução número 3 de 2025 e do Ato Normativo número 93 de 2025, que regulamentaram a distribuição de processos entre conselheiros e auditores substitutos de conselheiro, estabelecendo e distinguindo com clareza as matérias a serem relatadas por estes últimos, com encerramento de registros duplos no sistema na data de 1º de julho do corrente, conforme ofício número 415 de 2025 do DTI, anexo ao ofício circular número 54 de 2025. De modo a preservar a unicidade da ação judicante. Ainda assim, acolho os fundamentos trazidos pelo Ministério Público de Contas, não por constatar vício insanável no presente feito, mas por uma razão de cautela e zelo processual, considerando os potenciais questionamentos que poderiam ser suscitados em sede recursal quanto à rigidez da relatoria originária, já que a solução normativa não trouxe consigo a correção automática dos registros no sistema processual dos processos já em andamento. O reconhecimento formal da questão evita futuras arguições de nulidade e confere maior estabilidade jurídica ao julgamento. Nesse sentido, relevante a declaração nos autos, através dessa decisão, para todos os efeitos processuais e independente do mérito do processo, que a presente relatoria é originária e plena, não obstante ter havido formalmente duas distribuições nos autos. Então, senhor presidente, só fazendo uma breve pausa aqui para justificar essa preliminar. Eu já tinha trazido inicialmente um processo com preliminar, que na época sugeria a edição de um normativo que estabelecesse a correção do sistema. E naquela sessão foi discutida que, com relação ao processo em específico, estaria satisfeito com a declaração nos autos de que esse processo é de relatoria plena dessa conselheira substituta. Eu tenho inúmeros processos. O problema, de maneira generalizada, foi solucionado, né? O sistema ele já não registra dois relatores diferentes, embora registre ainda dois relatores, mas por uma questão realmente de sistema, eles ainda não conseguiram solucionar isso. Mas consta o substituto em ambos, a relatoria e a relatoria seguinte, como se fosse uma redistribuição, como havia antes. Então, não há dois relatores. Mas, no intuito de evitar recursos
por conta dessa questão formal que existia antes, que eu entendo por bem trazer esses processos em que há a suscitação, né, dessa preliminar, trazê-los para pleno, para fazer esse registro da declaração e seguir com o processo sem nenhum prejuízo, para que não venha um novo processo de recurso, que eu acho que é mais prejudicial. Então, em sendo assim, né, a sugestão da decisão com relação à preliminar é no sentido apenas da declaração de que essa conselheira substituta é, de fato, a única relatora do processo. E aí eu passo, então, à análise do mérito, senhor presidente. Passamos a enfrentar, mediante cognição sumária, as questões propostas na representação, objetivando proferir juízo acerca da existência de elementos que sustentem a perquisição dos pontos dispostos como irregularidade. Conforme estabelecem os artigos 71 e 74, parágrafo 2º, combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, artigos 94 e 97 da Constituição Estadual, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar e apurar representações que relatem a ocorrência de irregularidades e ilegalidades decorrentes da conduta de qualquer agente público sujeito à sua jurisdição. Nesse sentido, é importante ressaltar que o Tribunal de Contas é o órgão de controle externo que deve auxiliar no acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Estado de Alagoas e municípios de sua circunscrição e, desta forma, contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. A representação formulada por particular contratualmente vinculado ao município de Dois Riachos, noticia suposta inobservância da ordem cronológica de pagamentos por parte da administração municipal, consistente no inadimplemento da obrigação assumida, mesmo após a efetiva prestação de serviços pactuados, enquanto outros fornecedores, com contratos teoricamente posteriores, teriam recebido integralmente seus créditos. Conforme bem apontado pelo Ministério Público de Contas, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece de forma clara a obrigatoriedade da observância da ordem cronológica do pagamento de despesas públicas, princípio que fora consagrado desde a Lei 8.666 de 93 e que permanece de forma ainda mais estruturada na Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos. O artigo 141 impõe à administração o dever de observar rigorosamente a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, dividida por categorias contratuais, bens, locações, serviços e obras, admitindo sua alteração apenas em hipóteses excepcionais, mediante justificativa prévia da autoridade competente e comunicação obrigatória ao respectivo controle interno e ao Tribunal de Contas. A gravidade da violação foi reforçada pelo legislador ao tipificar, no artigo 337-H do Código Penal, como crime funcional específico o pagamento com preterição da ordem cronológica, prevendo pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. A representação em exame vem acompanhada de documentação que, embora não constitua prova definitiva de irregularidade, revela indícios de possível afronta ao artigo 141 da NLC, pois não se identifica nos autos justificativa para a exclusão do denunciante da ordem natural do pagamento, tampouco evidências de publicidade das razões que teriam fundamentado tal alteração, conforme exigido em lei. Nesse cenário, ainda que presentes todos os pressupostos de admissibilidade da representação, a saber, legitimidade do denunciante, pertinência temática à competência da Corte e indícios mínimos de irregularidade, entendo com a devida vênia por não admitir o seu processamento sob a forma de processo individualizado, pelas razões que passo a expor. Inicialmente, ressalto que esta Corte tem enfrentado limitações estruturais e operacionais, notadamente o reduzido corpo técnico, frente à elevada demanda processual, o que exige da administração do tribunal a adoção de critérios de seletividade, racionalidade e economicidade no exercício de suas funções de controle externo. Tais critérios encontram respaldo em diretrizes fixadas no ordenamento jurídico e nas boas práticas da administração pública, notadamente no dever de planejamento das ações de fiscalização, na busca pela eficiência e na priorização de temas de maior relevância e impacto coletivo, de acordo com a política institucional vigente. No caso específico, observa-se que o objeto da presente denúncia, embora de competência desta Corte e juridicamente relevante, ostenta natureza marcadamente individual, tratando de conflito contratual entre o denunciante e a administração. Situação que, embora possa envolver violação a normas públicas, a tutela do direito subjetivo do fornecedor está sobreposto ao interesse público eventual, podendo ser solucionado por vias jurisdicionais próprias através de ação de cobrança ou reparatória.
Entretanto, situações que revelem desvio sistemático, seletivo ou direcionado na gestão dos pagamentos públicos, como, por exemplo, hipótese em que se identifique favorecimento reiterado a determinados credores, omissão deliberada em publicar ordem cronológica ou ausência generalizada de justificativas legais para alterações, ensejam com maior propriedade a atuação prioritária desta Corte, inclusive por meio do recebimento formal de representação e instrução processual completa. Além disso, deve ser considerado o potencial impacto coletivo e orçamentário da prática denunciada, bem como sua relevância em face da execução das políticas públicas afetadas pelo descumprimento da ordem legal de pagamentos, o que pode justificar o deslocamento da atuação da Corte para além da via correcional individual e em direção a medidas sancionatórias ou determinativas com vistas à reorientação da gestão pública. Nesse sentido, a própria Resolução número 3 de 2022 da Tricom, que altera as diretrizes da Resolução Tricom número 8 de 2014 para inserir a relevante temática do cumprimento da ordem de pagamento pelos entes públicos, sugere inúmeras ações e parâmetros uniformes de fiscalização para que os tribunais de contas atuem como instrumento efetivo no cumprimento da respectiva legislação, porém de maneira institucional, preventiva e estratégica, com ênfase em ações generalizadas, orientativas e sistêmicas, e não por meio de apurações fragmentadas e individualizadas. Assim, as diretrizes trazidas envolvem a edição de atos normativos orientativos, exigência de sistemas informados para a publicação mensal da ordem de pagamento, promoção de ações junto aos jurisdicionados para que regulamentem a matéria, regulamentação de regras para envio de documentos, formação e capacitação continuada aos jurisdicionados, auditorias por amostragem, entre outras ações de natureza ampla e indiscriminada. Ressalte-se por oportuno que não estamos a afirmar que a inobservância da ordem cronológica de pagamentos será sempre um tema de interesse meramente individual ou contratual. Trata-se de uma obrigação legal vinculada à moralidade administrativa, à equidade na execução orçamentária e à eficiência na gestão dos recursos públicos. Portanto, é matéria de inequívoca relevância institucional e o seu descumprimento, quando sistemático ou injustificado, atrai legitimidade à atuação da Corte de Contas. Nesse sentido, a atuação dessa Corte se justifica especialmente quando a violação da ordem cronológica revelar um padrão de comportamento lesivo à gestão pública, com potenciais repercussões negativas para o patrimônio público, mediante pagamentos irregulares ou seletivos, a igualdade de tratamento entre credores, violando o dever de impessoalidade e, principalmente, a efetividade das ações públicas prejudicadas pela distorção na destinação dos recursos orçamentários. A relevância da matéria à jurisdição desta Corte decorre, portanto, não apenas da formalidade legal, mas do seu impacto estrutural sobre a execução das políticas públicas e a governança fiscal. Por todo exposto, entendendo necessário delimitar os marcos de atuação prioritária do Tribunal, ainda que presentes competência legal e legitimidade institucional para intervir, considerando critérios complementares como o impacto concreto do caso sobre a realização da missão constitucional da Corte, entende-se pela não admissibilidade da representação. Nesse sentido, senhor presidente, eu trago a proposta no sentido de acolher parcialmente a preliminar do Ministério Público de Contas, no sentido de reconhecer e declarar para todos os efeitos processuais que a relatoria do presente feito é única e originária deste gabinete, conforme termo de distribuição regularmente expedido, em que consta essa conselheira substituta como relatora por distribuição, devendo constar expressamente essa condição no registro dos autos, não admitir a presente representação, determinando o arquivamento dos autos, dar ciência ao órgão de controle interno do município de Dois Riachos dos indícios de descumprimento da ordem cronológica de pagamento, para que proceda a apurações internas, fazendo constar em seu parecer técnico, junto à prestação de contas, as providências adotadas. Está faltando aqui a última folha. Bom, enfim, mas eu sei quais foram as definições. Para que, na prestação de contas, em seu parecer técnico, junto à prestação de contas, ele indique quais foram as providências tomadas com relação a esse fato, né, apontado. Também tem na proposta de decisão o encaminhamento dos autos à direção, à diretoria competente, para que abasteça o seu banco de dados com as informações constantes desses autos para eventual análise de riscos nas futuras fiscalizações, em especial a fiscalização da ordem cronológica de pagamento e publicação dos autos, senhor presidente. Antes de passar à discussão, senhor presidente, eu trouxe esse processo com uma análise um pouco mais apurada, porque
Essa questão ela já foi trazida algumas vezes, né? Inclusive, na sessão passada, embora não tenha sido o objeto principal de um processo, a discussão foi trazida à tona e foi debatida, acho que foi pelo conselheiro Rodrigo e o conselheiro substituto Alberto, que era importante diferenciar se havia nos autos apenas uma alegação de infringência à ordem de pagamentos ou se havia documentação com indícios realmente de que aquilo havia acontecido. E aí eu trouxe esse processo com análise mais acurada, porque nesse processo, sim, ele traz do próprio portal do município a lista de pagamentos, né? É um indício, não é uma prova, porque ninguém tem ali o número dos contratos ou quando ele foi liquidado, para saber se de fato houve, né, uma ofensa à ordem cronológica, mas no sentido de que eu entendo que mesmo nesse caso, eu não acho que a infringência a um credor específico deveria justificar a abertura de um processamento, de uma representação pelo tribunal. O Tribunal de Contas, a diretoria, fez uma proposta de inclusão no PAF, que eu acho que, se não foi publicado, está para ser, eu inclusive conversei com o Franklin sobre isso, que tem uma auditoria estruturada com relação à ordem cronológica de pagamentos. Que eu não fiz menção aqui, porque nesse caso a inclusão se dá com relação aos pagamentos do Estado de Alagoas. Mas aí eu entendo que isso pode abastecer um banco de dados para futuramente isso se proceder com relação aos municípios alagoanos em que tiver um maior índice de informações com relação a esses fatos, senhor presidente. Por isso que eu trago voto nesse sentido. Voto não. Obrigado, proposta de decisão, senhor presidente. Em discussão, a proposta de voto da conselheira instituto, doutora Ana Raquel. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheira. Vossa Excelência continua com a palavra. Como eu falei no início, senhor presidente, esse é o único processo dos 3 que estão pautados que eu tinha para relatar. Não havendo mais processo a ser relatado, passamos às explicações pessoais. Eu passo a palavra para Vossas Excelências. Gostaria de, nas explicações pessoais, reforçar o convite que teremos na próxima semana. Os auditores me pediram para fazer essa... Eu vou ler, inclusive, o texto que vocês me trouxeram. Na próxima semana, de 12 a 15 de agosto, teremos o 8º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, aqui na nossa capital, Maceió, que terá a honra de ser a cidade sede desta edição. O TCE Alagoas e o Governo do Estado são parceiros do evento e será uma oportunidade única para o debate plural e clarificado entre os sistemas de controle, reunindo especialistas de todo o Brasil em torno dos desafios e avanços da administração pública. Então, queria deixar o convite a todos os servidores desta casa para participarem, sendo uma excelente oportunidade de atualização e capacitação. Eu também ouso fazer um convite mais amplo, que nós estamos também nas nossas redes de comunicação social, a convidar todos os interessados, principalmente os nossos jurisdicionados, que terão muito a contribuir e a aprender neste importante evento. Continua facultada a palavra. Não havendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando senhores conselheiros, conselheiras, conselheiros substitutos, Ministério Público, para a próxima sessão, em horário regimental, encerrando a presente, desejando a todos uma boa semana de trabalho. Muito obrigado.